O que você está prestes a escutar pode mudar a sua percepção sobre como o poder global age quando coloca interesses estratégicos acima da humanidade. Imagine por um momento uma região devastada pela guerra, ruínas por todos os lados, vidas interrompidas, famílias desfeitas. Agora imagine líderes mundiais se reunindo para decidir o futuro desse lugar. Só que a proposta que surge, anunciada com grande pompa e circunstância, é de algo que parece saído de um comercial de revista de luxo. Não é exagero. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou um plano para a faixa de Gaza que choca pela sua ambição e pela sua falta de sensibilidade ao sofrimento humano. A ideia é transformar uma das regiões mais bombardeadas do planeta em algo parecido com um resort, uma espécie de Riviera do Oriente Médio, um lugar de férias, lazer e atrativos turísticos depois de anos de conflito e destruição. Esse plano, que busca a reconstrução do território com investimentos privados e reformas profundas, envolve nada menos que deslocar a população local e remodelar do zero uma área que viu centenas de milhares de mulheres, homens e crianças perderem tudo o que tinham. Alguns líderes e analistas estrangeiros já apontaram que isso exigiria remover milhões de palestinos e lidar com mais de 50 milhões de toneladas de destroços e munições não detonadas. Foi nesse contexto que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, subiu ao palco de uma importante conferência internacional em Brasília para fazer uma crítica que está reverberando no mundo político. Ele não usou meias palavras nem eufemismo. Para Lula, é contraditório e até ofensivo que depois de uma guerra marcada por mortes de civis, especialmente mulheres e crianças, surjam discursos sobre transformar aquele território em um destino exuberante, como se fosse um lugar ideal para férias enquanto os cadáveres de inocentes ainda estão lá. Esse discurso não se limita apenas à crítica à proposta específica. Ele carrega uma mensagem mais profunda sobre prioridades globais e sobre quem decide o destino de povos que sofreram com conflitos intensos. No mesmo discurso, o presidente brasileiro aproveitou para questionar a lógica de grandes gastos militares enquanto milhões passam fome. Ele propôs, de forma provocativa, que a energia e os recursos hoje direcionados à corrida armamentista fossem usados para combater a fome no planeta. Esse, para ele, é o tipo de debate que verdadeiros líderes deveriam colocar no centro das agendas internacionais. Mas existe um ponto que poucos estão explorando com profundidade. Quando uma potência mundial apresenta um plano de reconstrução após um conflito, a pergunta que precisa ser feita não é apenas se a proposta é ousada ou polêmica. A pergunta central é: quem controla o futuro daquele território? Quem define as regras? Quem administra os recursos? E, principalmente, quem se beneficia politicamente dessa reconstrução? O plano defendido por Trump parte da premissa de que uma transformação estrutural, com investimentos privados massivos e gestão internacional, poderia trazer estabilidade duradoura. Para seus apoiadores, a lógica é simples: desenvolvimento econômico gera ordem e ordem gera paz. É uma visão pragmática, focada em resultado. Porém, críticos apontam que estabilidade não pode nascer da exclusão da própria população que vive ali. A reação de Lula foi construída em cima dessa tensão moral. Ele argumenta que não é possível falar em modernização ou turismo enquanto o trauma ainda é recente, enquanto famílias continuam procurando desaparecidos e enquanto o território ainda carrega as marcas físicas e emocionais do conflito. Mas existe também um pano de fundo ideológico nessa discussão. De um lado, uma visão mais alinhada ao pensamento conservador internacional, que prioriza soluções rápidas, investimentos privados e reconfiguração estratégica como forma de garantir influência geopolítica. De outro, uma leitura que coloca a autodeterminação dos povos e a reconstrução sob controle local como prioridade. O debate, portanto, vai além da faixa de Gaza. Ele revela como líderes enxergam poder. Para alguns, poder é capacidade de impor uma solução e garantir eficiência. Para outro, poder é respeitar processos multilaterais e preservar legitimidade internacional. Lula também aproveitou o momento para reforçar críticas à forma como conflitos são conduzidos globalmente. Ele apontou que, enquanto bilhões são destinados a armas e equipamentos militares, crises humanitárias continuam se multiplicando. Na sua visão, isso revela uma distorção de prioridades no sistema internacional. Só que há um detalhe estratégico importante. A proposta americana, ao sugerir uma reconstrução ampla e centralizada, também posiciona os Estados Unidos como protagonistas absolutos no futuro da região. Isso significa influência política, econômica e diplomática por décadas. E aqui está o ponto sensível. Grandes projetos de reconstrução sempre envolvem interesse. Empresas de engenharia, fundos de investimento, contratos bilionários, influência regional. Não se trata apenas de arquitetura urbana. Trata-se de redesenhar mapas de poder. Enquanto isso, a comunidade internacional observa. Alguns países veem a proposta como ousada demais. Outros enxergam nela uma oportunidade de redefinir o equilíbrio no Oriente Médio. E há também aqueles que acreditam que, mesmo sendo controversa,
vice-versa. Qualquer alternativa que interrompa ciclos de guerra já merece ser considerada. O que está claro é que o discurso de Lula não foi apenas uma crítica emocional. Foi também uma tentativa de posicionar o Brasil como voz ativa no debate internacional, defendendo uma abordagem mais humanitária e menos centrada em soluções de cima para baixo. Mas a pergunta permanece no ar. Em cenários de devastação extrema, o que vem primeiro? Reconstrução estratégica ou reparação moral? E, talvez ainda mais importante, quem decide? Existe algo ainda mais profundo por trás dessa troca de declarações. Quando um líder usa a expressão resort para se referir a um plano de reconstrução em uma zona de guerra, ele não está apenas criticando uma ideia urbanística. Ele está tentando moldar a narrativa. E narrativa, no cenário internacional, é poder. Ao classificar a proposta como algo desconectado da realidade de corpos soterrados e famílias destruídas, Lula buscou provocar indignação moral. É uma estratégia retórica forte que fala direto à emoção do público e reforça a imagem de defesa dos vulneráveis. Por outro lado, apoiadores da proposta americana argumentam que reconstruir com ambição não significa desrespeitar o passado, mas impedir que ele se repita. A lógica é pragmática. Territórios devastados tendem a se tornar terreno fértil para radicalização, instabilidade e novos conflitos. Transformar a região em um polo econômico poderia, nessa visão, quebrar o ciclo histórico de violência. Essa divergência revela dois modelos de liderança. Um modelo que prioriza a denúncia moral e a construção de consenso internacional. Outro que aposta em decisões rápidas, centralização estratégica e intervenção direta para reconfigurar realidades no terreno. Não é apenas uma disputa sobre Gaza. É uma disputa sobre como o mundo deve agir diante do caos. Existe também um fator interno em cada país. No Brasil, o posicionamento firme de Lula reforça sua identidade política e dialoga com sua base. Nos Estados Unidos, propostas de grande impacto internacional costumam fortalecer a imagem de liderança global e decisão, algo valorizado por parcelas do eleitorado que enxergam força como atributo essencial. E aqui surge uma reflexão incômoda. Em cenários extremos, qual abordagem produz mais resultado concreto? A história recente mostra que reconstruções impostas sem legitimidade local podem gerar resistência, mas também mostra que a ausência de ação decisiva pode prolongar sofrimento indefinidamente. A faixa de Gaza se torna, então, símbolo de algo maior, não apenas de um conflito regional, mas de um teste para modelos de poder no século XXI. Quem conduz, quem financia, quem decide os rumos e, sobretudo, quem arca com as consequências. Enquanto líderes trocam declarações em conferências internacionais, a realidade no território permanece complexa, marcada por desafios humanitários gigantescos e por uma equação geopolítica delicada. O debate não vai terminar com um discurso. Ele está apenas começando. Há ainda um elemento estratégico que quase não aparece no debate público, mas que pesa enormemente nos bastidores. Reconstrução é influência. Sempre que um território devastado passa por um processo de transformação estrutural, quem lidera esse processo ganha espaço político, contratos econômicos e poder de negociação por décadas. Não se trata apenas de prédios novos ou infraestrutura moderna. Trata-se de quem passa a ter acesso privilegiado às decisões futuras daquela região. No caso de Gaza, isso significa presença diplomática, participação em acordos comerciais, definição de regras de segurança e, principalmente, capacidade de moldar alianças no Oriente Médio. É por isso que a proposta americana não pode ser vista apenas como uma ideia urbanística ousada. Ela carrega implicações geopolíticas profundas. Ao criticar o plano, Lula também envia uma mensagem para outros países em desenvolvimento, a de que decisões sobre territórios fragilizados não deveriam ser tomadas unilateralmente por grandes potências. Essa postura dialoga com uma visão mais multilateral do mundo, em que organismos internacionais e negociações amplas têm papel central. Mas há quem argumente que fóruns multilaterais muitas vezes produzem discursos longos e ações lentas. E, em cenários de crise humanitária, tempo é um recurso escasso. Essa é a linha de pensamento que sustenta a defesa de iniciativas mais diretas e centralizadas. Existe ainda o impacto simbólico. Falar em transformar uma zona de guerra em um polo turístico pode soar ofensivo para algum. Para outros, pode representar a ideia de que nenhum território está condenado ao fracasso permanente. A forma como essa mensagem é comunicada muda completamente sua recepção. Outro ponto delicado é o destino da população local. Qualquer plano de reconstrução que envolva deslocamentos massivos inevitavelmente gera questionamentos sobre soberania, identidade e direitos humanos. E esse é um terreno sensível no cenário internacional contemporâneo. Enquanto isso, o conflito em si continua sendo um dos mais complexos do planeta, envolvendo disputas históricas, questões religiosas, segurança regional e interesses globais. Simplificar o problema em uma única proposta, seja ela de reconstrução econômica acelerada ou de reconfiguração diplomática gradual, talvez seja ignorar camadas profundas da realidade.
humanidade. No fundo, essa troca de críticas revela algo essencial sobre liderança global. Decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância podem redefinir o destino de milhões de pessoas. E é exatamente por isso que cada palavra dita em conferências internacionais ecoa muito além do palco. No fim das contas, o que estamos vendo não é apenas uma discordância entre dois presidentes. É um confronto de visões sobre como o mundo deve agir diante da destruição. De um lado, a ideia de reconstruir de forma agressiva, rápida e estratégica, apostando que prosperidade pode substituir ruínas e que desenvolvimento pode neutralizar conflitos antigos. De outro, a defesa de que nenhuma transformação é legítima se não partir do respeito às vítimas, à memória e à autodeterminação de quem vive naquele território. A faixa de Gaza se transforma, assim, em um campo simbólico onde se decide muito mais do que prédios e estrada. Decide-se qual modelo de poder vai prevalecer nas próximas décadas. Um modelo mais pragmático, centrado em ação e controle estratégico, ou um modelo que prioriza consenso internacional e legitimidade moral. E você precisa se perguntar, em um mundo cada vez mais instável, qual dessas abordagens realmente entrega resultado? Qual evita novos ciclos de violência? Qual protege melhor os interesses nacionais sem ignorar o fator humano? Debates como esse mostram que liderança global não é apenas discurso, é escolha, é posicionamento, é visão de longo prazo. Se você quer continuar entendendo os bastidores do poder, as decisões que moldam o cenário internacional e o que realmente está por trás das grandes manchetes, este canal é o seu lugar. Curta este vídeo para fortalecer conteúdos que analisam o mundo com profundidade. Inscreva-se agora no Líderes em Foco para não perder nenhuma análise estratégica. E assista ao próximo vídeo recomendado na tela, porque ele vai ampliar ainda mais essa discussão sobre poder, influência e os rumos do cenário global. Nos vemos no próximo conteúdo.